A paz do Senhor Jesus para todos que hão de ouvir esta reflexão. Esta reflexão, ela é baseada no livro de Jó, no capítulo 42, que é um capítulo composto por 17 versículos e que se divide em 3 subtópicos. O primeiro tópico é última resposta de Jó a Deus, que vai do verso 1 ao verso 6. Depois tem cena final, que vai do verso 7 ao verso 17, sendo que essa cena final se divide em 2 subtópicos. Os 3 amigos de Jó, que vai do verso 7 ao verso 9, e a nova família de Jó, que vai do verso 10 ao verso 17. Vou fazer a leitura do texto para nós. Esses títulos, eles se encontram na Bíblia Visual com Infográfico. Já na Bíblia de Estudo de Genebra, os títulos são A Confissão de Jó, o segundo subtítulo é Deus repreende os 3 amigos de Jó, e o último é Deus restaura a prosperidade de Jó. Leitura do texto. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da terceira Queriapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Aí foi a leitura do texto. Com relação ao livro de Jó, que é composto de 42 capítulos, nós temos umas colocações que é interessante quando nós vamos meditar num texto, num livro. Aqui a gente está falando do capítulo 42 do livro de Jó, mas de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, tem umas coisas que é interessante a gente saber quando a gente para fazer uma reflexão. Primeira delas, quem é o autor do livro? Segundo, qual é o propósito? Terceiro, em que data foi escrito? Quais são as verdades fundamentais que este livro apresenta? E a resposta a essas colocações são: o autor é desconhecido, o propósito do livro é explorar os limites e os usos adequados da sabedoria proverbial, tradicional no caso do sofrimento de um justo. Com relação à data que este livro foi escrito, foi entre 970 e 586 a.C. E as verdades fundamentais que encontramos nesses 42 capítulos são: a primeira delas é que Deus tem propósito por trás de todo o sofrimento, mas esses propósitos estão, em grande parte, ocultos para nós. A segunda verdade é que a sabedoria proverbial convencional aplica-se facilmente a algumas situações, mas não ao sofrimento dos justos. A terceira verdade é que os justos que sofrem devem, humildemente,
associar os seus lamentos com afirmações acerca da bondade e da justiça de Deus. E a quarta e última verdade fundamental deste livro é que a compreensão humana acerca da sabedoria é limitada e sempre começa com o temor de Deus e a obediência aos seus mandamentos. Veja que no texto lido, que foi no capítulo 42, você vai encontrar na primeira parte do texto, ou seja, nos versos de 1 a 6, quando você contempla o que Jó disse. Então respondeu Jó ao Senhor. Foi que Jó respondeu. Ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E segue dizendo: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Aí ele diz agora qual é a sua situação. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Então, Jó reconhece as suas limitações. Jó reconhece que o Deus a quem ele serve é um Deus soberano. Não é qualquer ser, mas é aquele que pode sobre tudo e todas as coisas. E aí ele segue e diz ao Senhor no verso 4: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Quem ensina o ser? O próprio Deus. Basta que o ser clame a ele, busque a sua face. Pois diz o profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 3, que o Senhor usa ele para a seguinte declaração: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Além disso, você vai encontrar o Senhor também usando o profeta Isaías para nos dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como você tem buscado a Deus? Que primazia você tem dado a Ele? Você olha no contexto do Novo Testamento, lá em Mateus, capítulo 6, no verso 33, ele usando o evangelista Mateus para nos dizer: portanto, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aí se você perguntar quais são as coisas que Deus está dizendo que vai ser acrescentada ou acrescentadas, aquele que der primazia a buscá-lo em primeiro lugar. Aí você volta no mesmo texto, ou seja, no capítulo 6 de Mateus, e lê a partir do verso 25. E do verso 25 até o 32, o texto vai nos falar a respeito das necessidades que o ser humano busca. Pois o ser humano se preocupa no que comer, no que beber, no que vestir, no que calçar, ou seja, o suprimento para cuidar bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E o Senhor diz que vai suprir todas essas necessidades. Em 1 Coríntios 10, 31, ele nos orienta que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Voltando para Jó, você vai contemplar Jó dizendo a Deus que falava de coisas que ele não conhecia e que eram coisas maravilhosas demais para ele. Aí diz Jó: escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Se você perguntar a Deus, ou seja, se você falar com Deus, Deus responde. Porque Deus está pronto para ouvir aquele que clama a Ele. Mas para ser ouvido, o profeta Isaías diz que há uma condição. Aí se você perguntar: que condição é essa que Deus exige do ser humano para que possa ouvi-lo? Em Isaías 59, verso 1 e 2, o profeta vai deixar claro para nós que Deus não está com seu ouvido agravado nem com a sua mão encolhida. Seu ouvido está pronto para ouvir e a sua mão está pronta para abençoar. Entretanto, o que separa o homem de Deus são os seus pecados. Mas o apóstolo João, em 1 João 1,9, ele nos diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Era o que Jó estava fazendo aqui no capítulo 42. Fazendo ciente a Deus das suas limitações, fazendo ciente a Deus que precisava de Deus. Aí ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele está confessando os seus pecados. Ele está buscando a inteira comunhão com Deus, porque ele sabe que só Deus pode agir em favor daqueles que nele esperam. Já nos diz em Isaías 64:4 que não se viu Deus como nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. No verso 7 do capítulo 42 de Jó, nós vamos contemplar o que Deus faz com os amigos de Jó. Quem são os amigos de Jó? São 3 pessoas que são os amigos de Jó. Você vai contemplar Elifaz, Bildade e Zofar. Entretanto, a respeito desses 3, olha o que Deus diz para eles
e que a solução em relação a ele se encontra numa ação a ser realizada por Jó. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, que as palavras que a gente contempla nos capítulos 38, a partir do 36, 37, 38, 39, 40, 41, até aí é todo um diálogo entre Deus e Jó, Jó e Deus. E no capítulo 42 você vai contemplar, como já li o texto, a confissão de Jó. E quando chega, a partir do verso 7 até o verso 9, Deus vai tratar a respeito dos amigos de Jó. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz. Agora está dizendo aos amigos de Jó. Quem era Elifaz? O temanita. Diz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Quais são os outros dois amigos? Bildade e Zofar. E o que é que o Senhor diz a ele? Que além da ira ter se acendido contra eles. E por que se acendeu a ira? Porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Você quer uma solução para a sua questão? Ele faz. Toma, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocausto por vós, ou seja, por ele faz, por Bildade e por Zofar. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. O que você tem dito a respeito de Deus? Tem sido declarações que exaltam e bendiz o nome do Senhor? Ou tem sido loucuras que provocam a ira de Deus? Elifaz ouviu o que Deus disse a ele, e no verso 9 então temos: então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamantita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Os três agora, em vez de ir a Jó, condenando que o quadro que Jó estava enfrentando era porque tinha pecado contra Deus, eles agora foram e fizeram o que Deus lhe ordenara, dizendo: olha, vocês não se portaram como Jó. Jó, independente do seu sofrimento, ele reconheceu o meu senhorio. E ele falou a verdade ao meu respeito, o que vocês não fizeram. Se vocês quiserem se reconciliar comigo, levem a oferta, o holocausto, e peçam para que Jó ore por vocês. Porque de Jó receba a oração, agora de vocês não. E eles foram, e Jó não foi aquele de dizer: já que vocês disseram que eu estava em pecado, por que agora vem a mim? Mas Jó não disse nada disso. Pelo contrário, diz o texto que Jó orou pelos amigos. Pois olha o que diz o texto a partir do verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando? Quando este orava pelos seus amigos. Foi que o Senhor fez em favor de Jó. Diz o texto: e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Deu o dobro. O que era que Jó possuía antes? Jó possuía antes 7 filhos e 3 filhas. Jó possuía 7.000 ovelhas, Jó possuía 3.000 camelos, Jó possuía 1.000 bois e Jó possuía 500 jumentas. O que é que acontece depois que Jó ora pelos seus amigos? Elifaz, Bildade e Zofar. Só o que Deus não deu em dobro, humanamente falando, foi os 10 filhos, pois Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, antes de todo o seu sofrimento, e depois do seu sofrimento, Deus deu a ele novamente 7 filhos e 3 filhas. Mas com relação às ovelhas, Jó tinha 7, agora o Senhor dobrou, deu 14.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos, Deus agora deu 6.000 camelos. Ele tinha 500 bois, 1.000 bois, Deus agora deu 2.000 bois. Ele tinha 500 jumentas, Deus agora lhe deu 1.000 jumentas. Quando ele obedeceu ao Senhor. Porque quando os amigos de Jó chegaram a Jó, Jó poderia ter dito: não vou orar por vocês, porque vocês disseram coisas contrárias ao Deus em quem eu creio. Mas Jó não disse isso, pelo contrário. Quando eles declararam que Deus tinha mandado que eles fossem até ele, porque a oração de Jó ele recebia e não recebia deles, Jó imediatamente ouviu e obedeceu, pois diz o verso 10, que enquanto Jó orava por eles, por seus amigos, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo, como já citei. E você vai contemplar que Deus, além de fazer isto, de fazer o quê? De curar Jó, além de lhe dar novamente 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, você vai contemplar que Deus, depois de tudo isso, deu a Jó 140 anos. E Jó viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos
até a quarta geração, ou seja, ele viu os filhos, os netos, os bisnetos e os tratanetos. E fecha o livro dizendo, então morreu Jó, velho e farto de dias. Então, é interessante a gente se achegar a Deus pelo que ele é e não pelo que nós queremos dele. Porque a primeira coisa, temos obedecido a Deus na maneira que lhe agrada ou temos feito o que agrada aos nossos olhos? Muitas das vezes, nós não temos agido como devemos agir. Em 1 Tessalonicenses 5,18, o Senhor usa o apóstolo Paulo para dizer à igreja que se encontrava ali em Tessalônica e que também ficou registrado para nós, que era, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus ao Senhor. Você tem dado graça a Deus pelo que você tem entendido e também tem dado graças a Deus pelo que você não tem entendido? Porque o Senhor diz em tudo. É muito fácil dizer, te dou graça, Senhor, pelo pão de cada dia. Te dou graça, Senhor, por mais um dia que você me acrescenta. Te dou graça porque posso ouvir, falar, sentir, caminhar. Agora é difícil, ou praticamente impossível, a gente abrir a boca e dizer assim, Senhor, eu te dou graça por esta luta que estou enfrentando. Te dou graça por esta enfermidade que eu ou um membro da minha família está passando. Te dou graça, Senhor, porque me encontro desempregado. Porque nós sempre estamos presos o lado do nosso bem-estar. E quando as coisas não vão bem, o nosso bem-estar também não vai bem. Mas o Senhor espera que em tudo venhamos dar graça. Porque quando damos graça, é porque estamos reconhecendo que a qualquer momento Deus pode mudar o nosso quadro, como mudou o quadro de Jó. Você vai ler no livro de Jó, parece que Jó não tem parente nenhum. Mas quando você lê o verso 11 do capítulo 42, você vai contemplar o texto dizendo, então vieram a ele, a quem? A Jó, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. Então se ele tinha irmãos e irmãs, e além de vir os irmãos e as irmãs, todos quanto dantes o conheceram. As pessoas tinham se esquecido de Jó, mas agora as pessoas estavam lembradas. E todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e colocaram, e consolaram, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um dos que vieram fizeram o quê? Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter o dobro de tudo que ele possuía, como já citei antes. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Agora Jó tem 10 filhos diante de Deus, e Jó agora tem 10 filhos diante dos seus olhos, porque diz o texto, também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Diz o nome das filhas, e além de dizer o nome das filhas, diz que Jó deu herança a essas filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra, ou seja, da segunda, Késia, e o da terceira, Queriapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E Jó lhes deu herança entre seus irmãos, o que não era costume, porque o costume da região era só dar herança aos filhos homens. Mas Jó abençoou também suas filhas. Então, veja só, nós falamos um pouco a respeito de Jó, do que lhe aconteceu, da declaração que ele fez, que nada nem ninguém impede os propósitos de Deus. E por isso ele se arrepende no pó e na cinza. Você tem se arrependido diante de Deus? Se não, ele está te dando a oportunidade nesse momento que você está ouvindo esta reflexão, de confessar os seus pecados. Pois a palavra nos diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você ainda vai encontrar no livro de Jó 5 ideias centrais, ou seja, Satanás faz de tudo para afastar o povo de Deus. Quando você lê o capítulo 1 e 2 do livro de Jó, você vai encontrar essa realidade. Deus comanda cada situação da vida das pessoas. Veja que Deus comandou, se você ler todo o livro de Jó, você vai ver que Deus comandou todo o quadro, ou seja, toda a situação que Jó enfrentou, não abandonou Jó, e no final, além de restaurar a sua saúde, lhe abençoou. Agora não busca a face de Deus com o propósito de fazer, eu tenho 10 reais, Deus agora vai me dar 20. Ou eu tenho 100 reais, Deus agora vai me dar 200. Ou eu tenho 1.000 reais, Deus agora vai me dar 2.000. Não busque a face de Deus com barganha ou por barganha, mas busque a face de Deus reconhecendo que Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive Ele é aquele que te criou. E que ele pode fazer com que você deixe de ser criatura e passe a ser filho. Pois no Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, a palavra deixa bem claro que o ser humano é criatura e que só através de Cristo Jesus é que ele passa a ser filho. Olha, diz o texto, lá em 11 e 12, que Jesus veio para o que era seu, ou seja, para os judeus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você tem crido? E crido de forma certa e na pessoa certa?
Pois em João capítulo 14, verso 6, Jesus deixa bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Outra ideia central que você encontra no livro de Jó é que o povo pode confiar em Deus até mesmo quando os caminhos dele estão além da capacidade de compreensão do povo. Outra ideia central é que Deus nunca abandona o seu povo, nem mesmo quando eles sofrem. E fecha as ideias centrais com coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. E você vê isto quando você contempla o Senhor dizer a respeito de Jó, que Jó é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você vai contemplar o Senhor dizendo isso a respeito de Jó. Quando você lê o capítulo 1 do livro de Jó, você vai contemplar exatamente Deus dizendo isto a respeito dele. Ó, no verso 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Pense nisto em relação à sua vida e busque a face de Deus enquanto é tempo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.